Queria pedir para que abrissem as Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo de número 37. No decorrer desse mês, nos domingos em que eu estiver pregando, compartilhando da palavra, eu quero falar sobre a história da família de Jacó. E, através da história dessa família, também atentar para alguns pontos que são importantes para que nós possamos também viver em família. Algumas situações às quais devemos estar atentos, a necessidade de buscar em Deus a restauração dos nossos relacionamentos familiares. A família de Jacó foi uma família que enfrentou dilemas, enfrentou problemas. E nós sabemos que todas as nossas famílias enfrentam as suas adversidades. Não tem como vivermos em relacionamentos e não enfrentarmos dificuldades, não enfrentarmos crises. Faz parte do relacionamento humano. Nenhum membro da família é igual ao outro. Nós temos diferenças, nós temos formas diferentes de lidar com os problemas, temos sonhos diferentes, passamos por frustrações diferentes. Isso é família. E a história que nós encontramos a partir do capítulo 37, uma história muito interessante. A gente conhece muito como a história de José. O José que foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito, para a tribo de Amalequita, e depois revendido para o Egito. Quando nós falamos sobre a vida de José, a gente tem que parar para analisar que o escritor bíblico, ele quer que o nosso foco esteja na família como um todo. E eu quero ler então os primeiros versos do livro do Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 até o versículo de número 4. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Até aí, por enquanto. O texto bíblico, ele vai narrar a história de uma família. Quando você lê o texto diz que essa é a história de Jacó. Este é um aspecto importante do texto, porque à medida que o escritor está relatando para nós o que acontece, ele faz questão de enfatizar que esta é a história de Jacó e não a história de José. A partir da frase, da sentença seguinte, vai dizer, tendo José 17 anos, e aí então o personagem central da narrativa vai ser José. Mas o que o escritor bíblico está nos mostrando é que essa história não se trata da história de um jovem que se tornou alguém bem-sucedido. Não é uma leitura focada em uma ótica pós-moderna, em que a pessoa que se torna um grande líder e passa a ter muitos recursos é alguém bem-sucedido e ponto final. A história não quer evocar a imagem de alguém que cresceu na vida enfrentando os seus problemas. O que a história mostra para nós desde o início é como Deus cuida de uma família mesmo diante dos problemas que ela enfrenta e como Ele usa as pessoas nesta família para guardar toda a família. Por isso a história é a história de Jacó, porque na literatura bíblica do Antigo Testamento há toda uma linguagem aonde a figura central é a figura paterna. Portanto, Jacó é o pai da grande família que vai ter momentos difíceis a serem enfrentados. Portanto, eu queria que você olhasse junto comigo para essa história, não tão somente para a história de um jovem que enfrentou problemas e conseguiu vencê-las, mas um jovem que mesmo diante das lutas que ele enfrentou dentro da sua família, Deus trabalhou no seu coração e na sua vida para que ele pudesse ser canal, instrumento de bênção dentro do seu lar, para que ele pudesse ajudar os seus irmãos, ajudar os seus pais nos momentos mais críticos pelos quais eles passaram.
a história de uma família, e não tão somente a história de uma pessoa. A história de um clã, não a história de um indivíduo. O foco do nosso estudo, da nossa reflexão nesses domingos, é na nossa família. É a gente aprender a olhar mais do que tão somente para o nosso próprio umbigo. É a gente aprender que a graça de Deus se revela e se manifesta nos nossos relacionamentos. E Deus vai moldando a gente e vai moldando o outro à medida que nós vamos caminhando. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 18, ele fala assim: Deus restaurou o nosso relacionamento consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da restauração de relacionamentos. Paulo está dizendo na sua carta aos Coríntios que Deus restaurou o nosso relacionamento com Cristo e nos deu com isso um ministério, que é o ministério da reconciliação de relacionamentos. Ou seja, Deus nos resgatou por meio de Cristo para que nós pudéssemos ajudar outras pessoas ao nosso redor, para que restaure a sua vida com Cristo e restaure a sua vida uns com os outros. Ministério da reconciliação. E que Deus possa usar as nossas vidas para sermos instrumentos de bênção e de graça, talvez num dos lugares que é mais difícil de ser instrumento de bênção e de graça, dentro da própria família. Aonde os relacionamentos são mais intensos, aonde os relacionamentos são marcados por mais tensões, aonde os relacionamentos têm mais ruídos, aonde os relacionamentos são mais dolorosos. Relacionamentos familiares. Deus trabalha no meio das nossas famílias. Deus cuida da gente. Esta é a história de Jacó. Uma das coisas que nós vemos na palavra de Deus é que Deus nos chama para viver em maturidade e aprendendo. A vida, ela vai nos ensinando à medida que os problemas vão surgindo. E nós aprendemos na palavra de Deus como lidar com isso, como poder enfrentar cada desafio, cada momento. E aqui nós vemos um ciclo. Quando nós lemos o versículo de número 2, a palavra de Deus diz que quando José tinha 17 anos, ele apacentava os rebanhos com seus irmãos. A primeira cena que a gente tem no capítulo de número 37 é uma cena de convivência. Pense comigo e imagine isso. José, ele tem muitos irmãos, e ele está no campo, junto com seus irmãos, apacentando o rebanho do pai. Há uma reunião em família, há um convívio em família. Eles vão todo mundo para o campo, eles vão trabalhar juntos. Sem dúvida nenhuma, as tensões, elas ocorriam e elas vão ocorrer. O texto bíblico vai mostrar para a gente, mas num primeiro momento, o que o autor bíblico quer mostrar para a gente é que as coisas começam bem. Só que pode futuramente ter uma tensão. Tudo começa bem. Você começa a namorar, quando você começou a namorar, começou bem. Né? A maioria aqui é da época que não tinha celular. Alguns não tinham nem telefone. Só que quando veio o telefone, sabe que era horas às vezes ligando, conversando, passando horas no telefone, o pai falando, desliga isso aí, porque a conta era cara. Né? Via um valor absurdo, e ficava conversando, e não sei o quê. Ai, estou com saudade. Acabou de sair da casa da namorada, foi para a casa dos pais, chegou lá, já ligou. Ai, que saudade de você. Era uma melação. Né? Não sei se quem lembra disso, né? Começa bem. Só que depois vem o casamento. Bom, já a gente entra nessa parte. Tudo começa bem. A gestação é uma beleza. Vou ter meu primeiro filho, minha primeira filha. Tudo começa bem. Antes da primeira noite de cólica. As coisas começam bem. O que o autor bíblico está mostrando para a gente é que todo relacionamento, todo ciclo familiar, ele começa bem. Louvado seja o Senhor por isso. Mas vem um segundo momento, que é o momento dos conflitos familiares. O versículo 3 do capítulo 37 vai dizer, ora, Israel é Jacó, é o pai, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica talar de mangas compridas. Nós começamos a ver no texto alguns problemas, alguns conflitos. Um dos conflitos era que José trazia más notícias dos irmãos para o pai, e o pai tinha um afeto, um carinho maior por José em detrimento dos outros irmãos. Dois conflitos. Um dos conflitos era o irmão que entregava os outros irmãos.
mais conhecido por nós como dedo duro. Ele chegava do campo, estava tudo bem no campo, ele ficava de olho para ver o que os irmãos estavam fazendo. Quando chegava em casa, ele falava: pai, o senhor não sabe o que Issacar fez. Pai, o Zebulon estava fazendo um negócio, de repente chegou Levi e deu uma rasteira nele. Ele levava notícias, ele trazia as fofocas, uma coisa da família daquela época, viu? Ele trazia as fofocas para o pai. Isso começou a gerar intriga, começou a gerar problema. E isso se agravou quando os irmãos perceberam que o pai tinha esse carinho maior, essa atenção maior, esse afeto mais profundo por José em detrimento dos outros. Aí começou a brotar um sentimento de inveja, de ciúmes, de filhos que eram postos à parte, que eram tratados de maneira diferente. Começou a surgir problemas, começou a surgir conflitos. E esta é a realidade dos relacionamentos familiares. Começa bem, mas sempre existem conflitos. Conflitos surgem nos nossos relacionamentos. Aquele namoro que às vezes era intenso, muitas vezes chega no casamento, começa a ter desentendimento, brigas. A culpa é sua, não é sua. Foi você que começou, não foi você. Conflitos. A criança chora. Aí às vezes a mãe não aguenta mais, e ela vira para o marido e fala: mas você não me ajuda. Conflitos. Sou só eu que troco a roupa, sou só eu que troco a fralda, sou só eu que faço leite. Você não vai ajudar não? Eu tenho que dormir, que eu tenho que acordar amanhã cedo. Conflitos. Um irmão começa a se desentender com o outro, por vários motivos, por ideias, problemas familiares. Um irmão não se entende com o outro, e não é só na fase adulta, é criança. Você deixa os dois abençoados junto, dá 5 minutos eles dão conta de arrumar briga. É por causa do desenho, é por causa do brinquedo, é por causa da... A lista vai. São conflitos. Os relacionamentos familiares enfrentam conflitos. E, lamentavelmente, não tem como fugirmos dos conflitos. Você pode se policiar, você pode tentar evitar, mas mais cedo ou mais tarde, um conflito ou outro vai estourar. O que nós precisamos é buscar em Deus, agir segundo a vontade dEle, pedir para que, segundo aquilo que Cristo nos ensinou, esteja presente no nosso coração, para que nós não deixemos os conflitos destruírem as nossas famílias, para que nós não deixemos os conflitos acabar com o casamento, acabar com o relacionamento entre irmãos e irmãs, para que os conflitos não afastem genros de sogras, noras de sogros, para que nós possamos conseguir, com a graça de Deus, conciliar e resolver os conflitos que vão surgir. Porque os conflitos, eles podem gerar desunião. Olha o versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. O conflito foi tão profundo que eles não conseguiam mais conversar. Não tinha mais diálogo entre os irmãos. Quando fala não conseguia mais falar pacificamente, é quando a paciência já esgotou. Sabe quando alguém te pergunta alguma coisa e você já responde com nível de estresse alto? Aonde está a chave? Você que guardou a chave, o problema é seu, você que sabe. Sabe o estresse alto? Aonde que está a garrafa d'água? Hoje em dia não tem garrafa d'água mais, né? Hoje em dia você usa filtro, né? Mas você pergunta alguma coisa, a pessoa já está irritada. Ela já responde de uma maneira meio abrupta, grossa. Não consegue falar pacificamente, não consegue ter um diálogo mais respeitoso, porque o nível de irritabilidade está alto. Qualquer troca de frases já é marcada por nervosismo. É isso que a palavra de Deus está dizendo que aconteceu com os irmãos de José, não conseguiam falar mais pacificamente, não tinha mais relacionamento. A palavra era sempre um ataque, desunião. Vai dizer o texto, mas vai ficar para uma outra mensagem, que depois os irmãos voltam para o campo, mas José não vai junto. Eles vão e José fica na casa. O pai acha melhor: filho, você fica em casa e deixa seus irmãos irem. O que começa no primeiros versos com um convívio, isso é interrompido nos versículos posteriores, porque gerou desunião. E se nós não
resolvermos, se nós não buscarmos em Deus restaurar os nossos relacionamentos familiares, a desunião acontece. O casal se afasta, os filhos não dialogam mais com os pais, os irmãos não convivem mais juntos, o sogro e a sogra não visitam mais a casa do filho e da filha, do genro e da nora. Os relacionamentos vão se dissolvendo, vão se afastando. E a desunião, ela cresce. Ela não para só nesse afastamento do relacionamento, de estar no mesmo lugar, mas ela vai crescendo. Olha só o versículo 5, que a gente não leu ainda. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Olha só, o sentimento de raiva, o sentimento de ódio que gerou no coração dos irmãos, que não conseguia falar com ele pacificamente, aumentou. José teve um sonho e os irmãos o odiaram ainda mais. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. O escritor bíblico mostra mais uma vez, o ódio cresceu e cresceu de novo. Versículo de número 9. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. O sentimento de raiva, de ódio, vai crescendo no coração dos membros da família. E é isso que acontece, infelizmente, se nós não deixarmos o Espírito de Deus tratar do nosso coração nos relacionamentos familiares. A birra vai aumentando. Começa com um problema simples, gente. Às vezes começa com pasta de dente, porque um aperta em cima, outro aperta embaixo. Às vezes começa porque um gosta de ouvir música alta, o outro não gosta. Às vezes é porque deixa o tênis onde não devia deixar. Começa com coisas pequenas. E a raiva vai aumentando. A discussão, o atrito. E se tornam grandes brigas. É como se fosse um copo d'água que vai enchendo, vai goteirando, as gotas vão vindo, até que chega uma hora que a pessoa não aguenta, ela explode. E ela explode não por causa de um problema específico, mas por causa da junção de problemas. E ela se indigna, ela fica revoltada, com raiva, fica com ódio. E esse ódio às vezes vai crescendo, até chegar um momento que as pessoas não conseguem conviver mais juntas. Elas vão se afastando, vai se afastando aos poucos, até que o relacionamento está totalmente destruído. Relacionamentos familiares. Isso pode acontecer, lamentavelmente, com qualquer um de nós, se não for a graça de Deus em agir no nosso coração e trazer cura e restauração para os nossos relacionamentos familiares. Crises acontecem, mas eu queria dizer para você que toda crise, ela gera uma oportunidade de mudança. Toda crise, ela gera uma oportunidade para a restauração. O ambiente familiar é um ambiente onde os nossos erros, as nossas falhas, podem ser perdoadas e restauradas para que pessoas possam retomar a sua vida e prosseguir. Depende da forma como nós lidamos com os problemas. Problemas irão acontecer no seio da nossa família. Como nós vamos lidar com eles é que é a diferença. Os sonhos que José teve gerou ciúmes no coração dos irmãos. Mas posteriormente, José restaurou tudo isso. E hoje nós podemos ser no nosso ambiente familiar as pessoas que vão se colocar diante de Deus para a restauração dos relacionamentos. Com sabedoria, com prudência, de maneira justa, de maneira correta, mas restaurar relacionamentos. Viver pacificamente, viver em paz. Conseguir falar com o outro de uma maneira respeitosa. Conseguir lidar com as dificuldades, mesmo sendo firme, mesmo sendo justo em tudo, mas conseguindo manter um equilíbrio para que o relacionamento possa ser um bom relacionamento. Relacionamentos familiares, que Deus possa nos ajudar para que a gente consiga restaurar os relacionamentos. Hoje, nesse domingo, a minha palavra é uma palavra em busca dessa restauração. Que Deus possa
romper esse ciclo no seio da nossa família. Se você consegue enxergar hoje ciclos como este no seio da sua família, relacionamentos que começaram bem, mas que depois passaram por conflitos, os conflitos geraram desunião, e a desunião tem crescido cada vez mais, tem aumentado, que no nome de Jesus, esse ciclo vicioso e destrutivo se rompa, que ele seja destruído para a glória de Deus no seio da sua família. Que você possa perdoar sua esposa, que você possa perdoar seu marido, que você possa perdoar os seus pais, que você possa perdoar os seus filhos, que você possa perdoar seus irmãos e que isso se restaure. Que você consiga ter um tempo bom juntamente com eles, que Deus possa trazer restauração no seio das nossas famílias, que Deus possa trazer perdão, que Deus possa trazer graça, que Deus possa trazer força, que Deus possa trazer discernimento, sabedoria para nós, em meio aos nossos relacionamentos familiares. E quando esse ciclo voltar, porque quando você resolver um problema hoje, lamentavelmente, como já falei, vai surgir outros problemas amanhã. Família é assim, você resolve um problema, surge outro, não é assim? Você consegue resolver uma crise, tem um bendito que faz surgir outra. Às vezes esse bendito somos nós mesmos. Mas sempre tem problemas que surgem no seio das nossas famílias. Mas muito maior do que os problemas que surgem nas nossas famílias é o poder de Deus que opera por meio do seu Santo Espírito, que pode restaurar. Maior do que as crises que se instalam é o poder de Deus de restaurar as nossas famílias, e que Deus possa agir trazendo restauração pela graça dele nos nossos relacionamentos. Que você seja esse instrumento de Deus no meio da sua casa. Que o seu casamento seja bênção, que o relacionamento com seus filhos seja bênção, que o relacionamento com seus irmãos seja bênção, que o relacionamento com seu sogro e sua sogra seja bênção, que o relacionamento com seu genro e sua nora seja bênção, que nós possamos ter famílias em que os nossos relacionamentos com os bisavós, os avós, sejam bênção, para que nós possamos refletir a imagem de Cristo Jesus nos nossos relacionamentos familiares. O relacionamento em família é um dos relacionamentos mais dolorosos, sabiam? Os mais dolorosos é o relacionamento de família. Por quê? Porque o que mais fere o coração é a ferida causada por alguém de quem a gente não esperava. A maior ferida que nós carregamos são as feridas das pessoas que deveriam cuidar da gente e nos machuca. Por isso que a ferida aberta pelo pai e pela mãe, ela causa feridas profundas, porque é de quem esperávamos o primeiro acolhimento. Quando alguém da família faz algo que nos prejudica, que nos machuca, a ferida é intensa, porque é família, e da família a gente esperava outra coisa. Isso acontece nos relacionamentos também com os amigos. Se um amigo muito próximo faz algo que te machuca, é diferente do que alguém que é distante que faz a mesma coisa, certo? Se alguém que é distante faz algo contra você, você vai lá. Já esperava mesmo, né? Agora, quando é alguém próximo, a ferida é intensa. E aqui no texto, nós acabamos de ver que quem gerou toda a dor foram as pessoas da própria família. Foram os irmãos, foi o próprio pai, não só na figura de José, mas o pai gerou uma ferida no coração dos seus irmãos. Quando o pai demonstrou mais amor por um filho em detrimento do outro, esses irmãos se sentiram feridos, machucados. Esses irmãos se sentiram postos de lado. São feridas que são abertas e relacionamentos que são prejudicados. Mas eu queria dizer que em Cristo, através da restauração do relacionamento que tivemos com o Pai, através de Cristo, Deus pode, por sua graça, dar força a nós para que nós possamos ser canais de restauração dos relacionamentos que temos dentro de casa e dos relacionamentos que outras pessoas têm também com o próprio Senhor. Deus pode usar a sua vida, Deus pode usar você, Deus pode me usar, e que Deus nos use para a glória do nome dEle. Que em meio a tantas situações dolorosas, que nós possamos ser instrumento de bênção nas mãos de Deus para a restauração. Que Deus nos ajude nisso. Queria chamar os presbíteros